Bom, pessoal, nessa aula a gente vai configurar os text fields da nossa tela, o teclado também, tá? Vou baixar aqui o projeto, vou mostrar para vocês exatamente o que a gente vai fazer. Baixar nosso projeto. Nós estamos na aula 8. Estamos na aula 9, mas vou usar o projeto 8 para abrir aqui. Vou executar. Executado. Então, se a gente ver aqui no nosso projeto, executar o nosso programa, a gente vê que o campo aqui, vou habilitar o teclado, que seja o nosso teclado, não físico, mas aqui do aplicativo mesmo, a gente vê que não está aparecendo nada de e-mail aqui, né? O teclado é o mesmo, e às vezes é interessante a gente colocar uma arrobinha, né? Quando é e-mail, não está indo para o próximo campo. Quando a gente clica aqui no seguinte, tem como mudar. Aqui no campo da senha também não está desaparecendo, né? Não dá para aquela máscarazinha aqui na senha. Aqui no registrar a mesma coisa, né? Não está aparecendo. E aí quando a gente pega o teclado aqui, ele não desaparece também, posso clicar em outro lugar, ele não desaparece. Então a gente tem que configurar essas coisas para ficar mais com a usabilidade melhor, né? Então a gente vai ver aqui os tipos de teclado que a gente tem, né? Os tipos de retornos que a gente tem ali no nosso aplicativo, e também colocar aquela máscara, né? E também a gente vai desenvolver uma extensão aqui para poder esconder, né, o teclado ali quando a gente estiver passando para a seguinte tela. Mas antes disso, eu queria que a gente desenvolvesse aqui numa infrastructure, a gente fizesse o nosso view default, porque eu só desenvolvi o view control default, e aí a gente vai desenvolver aqui também o nosso view default. Lembrando que a gente faz esses componentes aqui para a gente inicializar partes do código em que sempre vão ser utilizados, né? Para a gente não ficar reescrevendo muita coisa. Então, se a gente for usar uma imagem, basta usar essa classe aqui, que ele já vai inicializar algumas coisas. Se a gente for colocar um botão, basta a gente chamar essa outra classe aqui, que ela já vai colocar algumas coisas lá no nosso botão, né? Na nossa view control a gente colocou algumas coisas aqui para poder também ser inicializada. Deixa eu fechar aqui, tirar isso. Deixa eu ver aqui, ele tá aparecendo isso, eu vou tirar aqui. E também a gente na nossa view default tem como fazer a mesma coisa. Vou importar aqui a gente e o iQt. E aí eu vou colocar aqui uma classe e ela é view, que é do tipo yView. E aí em todas as nossas views, em vez de elas serem do tipo yView, a gente vai dizer que era do tipo view default. Então a gente tem aqui na nossa login, que é a nossa primeira, a gente vai vir aqui pegar
e dizer que ela vai ser do tipo view default. E ó, esses aqui a gente pode colocar lá. E aí, pelo conceito de herança, quando eu digo que essa minha view é do tipo view default, ele já pega todos esses inicializadores aqui, tá? Está reclamando disso porque não foi implementado aqui. Inicialmente ele não vai existir, né? Nada aqui dentro, mas eu vou colocar para ele não dar problema, né? E voltamos aqui na nossa login view. O que que a gente pode trazer? Essa mensagem aqui de erro também, ó, a gente pode colocar lá que ele sempre exige também que ela exista. A gente pode colocar aqui, tá? Aqui tem um func, né? Beleza. Aqui no nosso login view, a gente como tem um setup view elements que não está mais aqui, a gente tem que sobrescrever aquela outra. Então a gente vai dizer que essa função aqui, ela está escrita aqui em cima, tá? Então eu vou override, colocar um override aqui, e aí de fato eu vou sobrescrever a minha view. Não tem nada aqui dentro, tá? Mas a gente pode implementar algumas coisas aqui também. E aí ele vai sobrescrever e coloca os próprios elementos aqui, tá? Nesse caso, se tivesse alguma coisa lá, eu poderia dizer que lá o que está lá vai ser executado primeiro. Eu coloco aqui, tá? Nisso, na login view, a gente tem outras views que também pode fazer a mesma coisa. A register view, agora ela vai ser do tipo view default, view default, tá? Aí ela não vai mais precisar disso porque eu já coloquei lá na outra, né? Aqui vou dizer, ela tem que colocar que ela foi escrita primeiro lá na classe mãe, né? Override, e vou pedir para ele executar também primeiro o que tiver lá. Setup. Apesar de não ter nada lá agora, é importante a gente colocar isso, porque se eu escrever alguma coisa aqui, ele vai executar isso aqui primeiro e depois o que está aqui. Essa mensagem eu também aqui a gente pode tirar, né? E também a gente tem a home view, a mesma coisa. View default. Esse init a gente já está lá em cima. Esse daqui, por enquanto a gente não colocou nada na nossa home, mas eu vou dizer que quando eu for fazer, vou dizer que eu estou sobrescrevendo, né, essa função setup visual elements lá da minha view default, e vou dizer para ele, como eu fiz nas outras, executar o que está na classe mãe primeiro, que é essa daqui, e depois o que eu for definido aqui embaixo, tá? A gente cria essas questões a gente cria esses componentes, mas por uma questão de organização, de companização, tá? Vou executar aqui para ver se está saindo tudo ok. Foi executado com sucesso, né? O código continua do mesmo jeito, porém, mas a nossa home ela não tem tanto código assim. Eu concentrei bastante coisa. Deu um errinho aqui. Na verdade, a palavra aqui é super e não bad. E não self, tá? Então estou dizendo que eu vou executar a função da classe mãe aqui, view default, tá? Fazer isso aqui para as outras também, que eu devo ter colocado self e é super. Na verdade, toda vez quando eu quero executar alguma coisa da classe pai, eu tenho que colocar a palavra super, tá? Esses são conceitos de orientação a objeto, né? De sobrescrição de função,
classe mãe, classe filha, né? Que é importante a gente saber. Na home é super também, foi colocado aqui super, não. Pronto, foi executado. Consigo registrar, voltar, o lugar ele vai para lá. E aí, como eu tirei ali o botãozinho, ele não vai voltar. Beleza. Então, continuando aqui, de fato, vamos fazer as configurações aqui do nosso teclado, tá? No nosso text field. Então, se nós queremos que o teclado seja mudado aqui, no campo text field, na senha também, que também é um text field, as nossas mudanças elas têm que acontecer aqui no nosso default do text field, certo? Então, aqui a gente está dizendo que quem for fazer qualquer text field, a gente vai ter um inicializador que vai passar uma string, né? E aí está dizendo que ele vai chamar através dessa string um inicializador default, né? E aí, para esse caso aqui, como não tem nada tratado, ele só está dizendo que é um placeholder que está dando essa mensagem aqui embaixo. Mas eu quero dizer também que eu quero que o teclado seja mudado quando eu clicar no campo senha, quando eu clicar no campo e-mail, e aí a gente vai ter que fazer um outro construtor, tá? Para esses casos. A gente vai deixar desse jeito mesmo, para quando for só um campo normal com placeholder, mas a gente precisa criar outro inicializador aqui dentro. Vou colocar aqui, a gente fala inicializador, mas é um construtor. O conceito em orientação a objeto é de construtor. Construtor recebendo somente o placeholder, tá? Que é isso daqui mesmo que está acontecendo. Mas eu quero também fazer um outro inicializador quando para inicializar quando for um e-mail, quando for uma senha. E aí a gente vai ver algumas mudanças aqui no nosso teclado, tá? E aí, para esse caso, nós temos que mudar a quantidade de argumentos. Porque aqui está acontecendo um conceito de orientação a objetos chamado de polimorfismo. Quando a gente tem o mesmo método, tá? Mas ele tem que ter a assinatura diferente, que é a quantidade de argumentos. E aqui nós temos que mudar a quantidade de argumentos, porque quando a gente for aqui na nossa view, qualquer uma delas que usar um text field, a gente vai ter que passar um argumento dizendo que a gente está passando um campo de e-mail e um campo de senha. E aí aqui a gente tem que colocar os nossos argumentos. Então, eu vou dizer que eu vou ter uma variável chamada keyboard type, tá? Que é do tipo keyboard type. E eu vou ter uma outra variável que é return key type, que é do tipo return key type, tá? Eu tenho que o que de fato vai acontecer aqui, né? Que são apenas inicializadores. O método realmente que vai poder fazer essas coisas é esse daqui. Então eu tenho que colocar aqui também que quando eu receber isso daqui, eu tenho que passar para cá para baixo. Então eu vou colocar que eu tenho uma variável que keyboard type aqui, que ela é do tipo keyboard type, e a outra que é do return key type, que é do tipo return key type. Beleza. E aqui embaixo, né, quando de fato vai acontecer as coisas, só vou copiar aqui de cima e colocar aqui. Vou colocar aqui e aqui embaixo eu vou dizer
que o meu self, né, o elemento da minha tela, do keyboard type, ele vai receber um keyboard type. E que o meu return key type é esse daqui, pessoal, ó, tá? E o keyboard type é essa parte aqui toda do teclado. Então o return key type vai receber o return key type, né? Mas veja, aqui vai ficar dando esse erro porque, apesar de eu só ter um argumento aqui para os casos que não for nem e-mail nem senha, eu preciso passar alguma coisa, porque no meu init default aqui embaixo, ó, eu estou dizendo que tem isso daqui, isso daqui. Então, para esses casos aqui, eu vou dizer que a gente tem, por mais que eu só estou querendo colocar o placeholder, para os outros casos eu vou colocar como default. E aí eu vou pegar aqui, desse daqui de baixo, vou colocar aqui. Só que aqui eu vou dizer que não vou definir tipo nenhum, só vou dizer para ele pegar o default. E aqui também, default. Ponto default. Né? Então, só explicando isso daqui. Quando eu for usar esse inicializador aqui, que vai ser para esses casos que eu não preciso definir se é e-mail ou senha, eu vou usar, inicializar tanto o meu keyboard quanto o meu return time como default. Agora, quando eu quiser definir que esse campo vai ser e-mail e esse outro campo vai ser uma senha, aí sim eu passo o tipo, né, de cada uma dessas variáveis aqui. Porque no meu inicializador ele exige que eu diga cada um deles. Tá? Feito isso, nós temos que ir lá na nossa view, no nosso caso aqui nós estamos no login, e passar como inicializador, no caso a home, né? Login view, na verdade. Quando agora, ele não vai dar erro aqui, né? Porque nós temos um caso, nesse aqui, o e-mail é esse daqui, em que eu posso ter um inicializador só com um argumento, que é esse daqui. Ele está usando esse daqui, tá? Só que a gente quer usar, para esse caso específico, usar esse daqui, porque a gente vai passar mais dois argumentos, tá? Então eu tenho como vir aqui e colocar que eu vou ter uma variável que ela foi definida como keyboard type, e que o campo que eu quero passar para ela, esse daqui, é do tipo e-mail address. E tem mais outro argumento que a gente definiu lá, né, que é o retorno aqui. E eu vou dizer que quando ele estiver aqui, o que eu quero que apareça aqui é um próximo. Então quando eu estiver aqui e ele vai aparecer uma opção de próximo, eu vou vir para outra tela. É claro que inicialmente não vai para outra tela porque eu não implementei nada, só vou mudar o nome, tá? Aqui, e aqui eu coloco ponto next. Olha, tem vários outros aqui, go, continue, done, que é finalizar, né? Vou colocar o next. Vamos executar aqui só para a gente ver como ficou. Ó, se eu clicar aqui, já apareceu para a gente aqui, ó, essa opção do arrobinha, né? Que é o e-mail address aqui. E aqui ficou como seguinte, né? Que é next, tá bom? No nosso outro campo não apareceu nada porque eu não implementei. Vamos implementar aqui também. Aqui é só fazer assim, que ele aparece, ó, aqui na senha, né? E aí a gente vai implementar depois para que ele apareça com a máscara aqui na senha, mas é uma outra coisa, tá? Se eu executar aqui de novo, aí só que aqui nesse meio aqui da senha, né, a gente não pode ter, não é exatamente o e-mail address, né, mas a gente pode deixar aqui. Bora ver quais são as opções que temos aqui de
tá? Pode ser o default, numberpad, tem outras opções aqui, mas eu vou deixar aquele ali mesmo do arroba, né? Que geralmente as pessoas colocam aqui uma arrobinha, tá? Muda esse. E aqui eu não vou colocar next porque é o último, então eu vou colocar done. Vamos executar de novo. Então, se eu clicar aqui, ó, aparece aqui concluído, né? Não vai acontecer nada. Aqui ele aparece o seguinte, né? Se eu clicar aqui, ele deveria ir para esse outro campo, mas a gente vai implementar isso ainda. E aqui, quando eu estou nesse, aparece concluído e o keyboard tab aparece aqui. Nós estamos na tela logar, nós temos que fazer a mesma coisa para a tela de registro, né? Não fizemos isso na tela do home porque nada não foi implementado lá ainda, mas na tela de registro a gente vai fazer a mesma coisa aqui. E eu só vou copiar lá da login, né? Pegar esse daqui. Na registro eu tenho 3 text fields, né? Então aqui no e-mail vou colocar aqui, tudo bem. Na senha posso colocar aqui também, né? Next. E aí aqui no final, no confirmar a senha, a gente coloca um done, porque é o último, né? Vamos executar para ver como ficou. Aqui, e aí não está desaparecendo, tá vendo? Aqui o nosso teclado, só porque eu usei o físico, né? Mas a gente tem que considerar que a gente, vou colocar de novo aqui, que a gente não tem o teclado físico no aplicativo. Então vou entrar no registrar, ó. Apareceu o teclado do arroba e o seguinte, aqui na senha seguinte também, e eu vou pôr do campo, aí ele aparece como concluído, tá? Beleza? Mas olha, a gente não está escondendo o teclado, né? Nem quando a gente vai para o próximo campo, isso aqui também não está funcionando, né? De ir para o próximo campo, o teclado não está escondendo, isso é chato, né? Então a gente precisa implementar isso também. Vamos fazer isso agora. Antes da gente de fato esconder o teclado, vamos colocar as máscaras aqui na senha, né, nas duas, tanto no login quanto no register. E aí a gente poderia também fazer isso lá no nosso view controller, né? Mas como essa questão da máscara só vai aparecer nessas duas telas, a gente pode fazer direto aqui mesmo. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui no campo senha, vamos dar a forma de implementação, e a gente vai aqui, como na senha, a gente vai fazer assim e vai receber o text mesmo, né? Vai tornar ele uma função. Na verdade está até com o nome aqui, é de fato função, aqui é variável. E aí a gente vai dizer isso daqui, tornar, copiar isso aqui para dentro. Inclusive a gente vai ter uma constante tipo text que vai receber tudo isso, né? Deixa eu ver, tal. E ela é desse tipo. Ok. E a gente vai dizer que esse texto aqui da senha, né, a gente está na tela do login, depois a gente vai fazer a mesma coisa que eu vou registrar. Ele é um secure text entry, então ele vai colocar uma máscara no nosso texto e a gente tem que colocar um return aqui no nosso texto. Beleza, vamos executar aqui para ver. E aí quando eu clicar aqui e colocar qualquer coisa, ele já vai colocar a máscara. Não foi. Deixa eu ver o que aconteceu aqui.
esqueci de dizer que aqui é igual a true, que sim, nosso texto vai ser do tipo secure text and try. E agora apareceu com a máscara, né? Nosso registrar não tem, a gente vai fazer isso do mesmo jeito. Vou só copiar isso daqui tudo e entrar aqui no meu register e dizer que aqui, né, tá certo a senha, e nesse daqui confirme sua senha, confirme sua senha. Feito isso, vou executar de novo, entrar aqui no resto, vamos ver se já está com a máscara aqui. Ok, esses dois campos. Aqui é o nosso e-mail. Se eu quiser habilitar o teclado que não seja físico, é aqui, aí levanta. Tudo bem, agora sim nós vamos melhorar essa questão de fazer esse teclado desaparecer quando a gente clicar aqui nos nossos, tanto nos campos, e depois também para melhorar para que em qualquer canto da tela o teclado desapareça. Então aqui nós precisamos, né, ao clicar em qualquer parte da tela, o teclado desaparecer não está acontecendo. Então nós vamos fazer com que isso aconteça, e para que isso aconteça a gente tem que fazer para todas as telas, certo? Eu vou desenvolver isso aqui na minha View Controller Default. Deixa eu verificar, esta View Controller. Isso. E aí, aqui dentro, nós vamos implementar um YTap Gesture Recognizer, que é uma classe, né, que trabalha com essa questão aí de esconder o teclado. Então eu vou criar uma variável aqui do tipo tap, ou seja, quando eu der um tap na tela, né, aí ela vai ser desse tipo, YTap Gesture Recognizer, ou seja, um reconhecedor de gesto, né? Eu digo aqui que eu vou implementar um target, tipo um target daquele do botão que a gente fez, né? Repetir aqui, e aí vou colocar um target. O target vai ser a própria tela em questão, né? O action, a gente vai implementar um selection para poder fazer isso. Então eu vou colocar aqui, né, selector. E a diferença, pessoal, aqui de selector para função, né, é a mesma coisa que uma função. Basicamente, né, a única coisa que vai diferenciar é que a gente vai ter aqui uma roupinha, né, em cima da função, para dizer que é um object. E aqui eu vou colocar que eu vou chamar essa função que eu vou escrever ali embaixo, né, e eu vou chamar ela de hide, ou seja, esconde o meu keybird by tapping outside, ou seja, esconder o teclado quando eu dar um tapzinho fora da tela, ou fora do teclado, né, em qualquer lugar da tela. Outside. E aqui eu vou implementar ele aqui embaixo. É uma func. O nome dela. E eu vou dizer que no navio, né, em que eu estiver, eu vou ter no end type
colocar true. Ou seja, né, quando tiver em qualquer um desses campos aqui do text field, né, no end type ele vai ser true, eu vou sair desse campo. Mais alguma coisa aqui é que eu tenho que, na própria view também, eu vou adicionar esse gesto Markonizer e vou chamar aqui essa variável que eu criei, tap. Vamos ver se está ok. Vou executar o aplicativo novamente. Aqui apareceu o teclado. Cliquei, já desapareceu. Aqui também desapareceu, né? O que ainda não foi implementado foi essa questão aqui do seguinte, né? Quando chegar aqui, então a gente também tem que implementar. Mas antes disso, eu vou só colocar um comentáriozinho aqui, que é sempre bom a gente ir adicionando os comentários. Às vezes eu me esqueço, mas é importante. Desaparece. Ainda mais agora para quando a gente está no início aprendendo, é sempre bom a gente ir adicionando. Então esse aqui porque a gente chama com que o botão navigation controller desapareça. E eu sempre indico isso que vocês façam, porque quando vocês revisitarem o código, vai saber o que cada uma dessas coisas faz. Esse aqui, por exemplo, faz com que o título superior fique maior, né? Esse daqui é um large title. Se a gente tirar esse daqui, vamos colocar um falso aqui só pra gente ver, ele vai ficar pequenininho. Onde ele ficou? Lá em cima, tá? Vou deixar aqui como true. Então é sempre bom ir adicionando os comentários à medida que vocês vão fazendo, até ajuda mesmo, até fixar o conhecimento, tá? Beleza, agora nós temos que implementar quando tiver aqui, colocar meu e-mail e tal, e aí bom, usei o teclado físico, era para ter usado o touch, eu tenho que vir aqui de novo no I/O, aí ele aparece. Quando eu fizer esse daqui, aqui em cima desse outro, tá? Quando eu fizer isso daqui, quando é o seguinte, ele vir para essa próxima tela, tá? Então vamos fazer isso. Como a gente está nessa tela de logar, nós vamos fazer, né, na nossa login view aqui, beleza? E para fazer isso, nós vamos desenvolver uma extensão, né? Nós já fizemos isso anteriormente. Aqui usando a nossa extension color, a gente estava estendendo a nossa UI color, e agora a gente vai estender a nossa própria view login view aqui embaixo, e a gente vai colocar aqui login view, e a gente vai herdar da classe UI text field delegate, que é essa classe responsável para a gente usar algumas funções para a gente poder fazer o que a gente quer agora. E aí a gente vai pegar essa função aqui, text field should return, que é quando eu clicar no botão aqui, certo? E aí eu vou dizer o seguinte:
Se eu vou fazer aqui o nosso text field, esse bem aqui, ele for igual a esse campo que eu estou aqui, e o nome dele, desse daqui, é o e-mail text field, né? Esse daqui, e-mail text field. Eu vou dizer o seguinte, que ele foque, né? Quando eu der um seguinte aqui, ele foque no próximo text field, que vai ser o senha text field, tá? Então eu vou fazer aqui, pegar o próprio componente, chamar o próximo, que é o senha text field, e eu vou dizer que ele become false responder, que é para onde ele vai ficar com o cursor. Become false responder, tá? Bom, se não for isso, né? Vou colocar else. Eu vou dizer, ou seja, quando não for isso daqui é porque ele já está aqui embaixo, né? E se ele tiver aqui embaixo, né, ter colocado um concluir, aí ele já vai ter que esconder o teclado para poder ir para a próxima tela. Não dá para dar as opções para ir para a próxima tela ou clicar no botão. Então a gente fala aqui o text field, só esse daqui. Ele vai ser um resign false responder. Fechou aqui, mas aqui, como a gente tem aqui um bool, ele pede que a gente tenha um return true. Vamos ver o que ele está dando problema aqui ainda. Dando uma chavinha bem aqui. Vamos ver agora. Aqui fecha ali. Aqui fecha aqui. Aqui fecha ali. Aqui fecha ali. Pronto, é isso. Mas aqui a gente também não pode esquecer, quando a gente está usando aqui o text field delegate, a gente precisa também, e aqui em cima, nos nossos setup visual elements, dizer que a gente está usando o delegate nesses campos que a gente está usando ali embaixo. O self a gente usou esse e usou senha também. Vamos ver se está tudo ok agora. Dei um errinho aqui. Não, é só esse breakpoint, vou tirar ele. Bora ver. Eu coloquei aqui, seguinte, foi para a próxima tela. Terminou aqui, ele tem que esconder o teclado. Esconder o teclado e eu posso ir para outra tela. Temos que fazer a mesma coisa aqui no registrar, certo? É só copiar e levar para lá. Então eu vou pegar aqui um login, vim copiar tudinho isso, a nossa extensão que a gente criou, e levar para o nosso register view aqui. Só que aqui, né, a gente tem que lembrar que a gente tem 3 campos, então a gente vai ter que checar, colocar mais 2 ifs aqui. Então a gente vai estender aqui o register view, tá? Vou colocar aqui, se for o text field aqui for o meu text field, eu venho para senha. Mas a gente tem que colocar a opção também de ele
ser o nosso o text field ser o próprio senha text field aqui, certo? E aí aqui o become false responder, o cursorzinho vai para confirma senha. Então aqui a gente tem confirma senha, né? E aí se não for nenhum deles, a gente esconde o teclado. Deixa eu ver. Eu também não posso esquecer de fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para os 3 campos que a gente está usando. Register view aqui em cima, e aqui a gente tem o confirma senha também, ponto delegate. Executar aqui para ver como é que tá. Então, registrar, a gente tem um e-mail, dou o seguinte, ele vai para o próximo. Aqui ele está como concluir, então a gente tem que colocar como seguinte. Cadê aqui a nossa register view? Bem aqui, ó, aqui é next, né? Aqui vai para o seguinte, aqui vai para o seguinte, aí ele vai para confirma senha. Aí aqui sim é um done, porque aí eu dou um done e ele desaparece o teclado, né? Então é o que está acontecendo aqui. Então se for o e-mail, se eu estiver nesse campo, ele vem para esse daqui. Se ele já estiver nesse daqui, text field, senha text field, ele vem para o confirma text field. Bom, se não for nenhum desses aqui, o que ele vai fazer? Desapareceu o teclado, tá? Eu acho que é só isso. Vou só adicionar os comentáriozinhos aqui, né? Então, vou colocar aqui configura o botão seguinte do teclado, né? Fazer a mesma coisa lá para o nosso outro, né? Que eu não coloquei aqui embaixo. E é isso.